Eu gostaria de nós iniciarmos aqui hoje com uma oração a Deus, pedindo aí a graça de Cristo sobre a nossa vida, um assunto muito importante. Não é um assunto qualquer, é um assunto que precisa ser tratado com muito respeito, com muito temor. Então nós vamos assim fazê-lo. Eu vou fazer uma oração. Onde você estiver, se você quiser orar comigo, feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Pai a Tua bênção sobre a nossa vida, pedir a Tua graça nesta live, Pai, que estamos aqui com muito temor no nosso coração. O nosso propósito é ajudar a esclarecer algumas dúvidas acerca de enganos que existem nas seitas religiosas. Pai, o Senhor sabe que o canal Evangelho Sem Máscara só tem esse propósito. Então, Pai, em nome de Jesus, que a Tua graça possa manifestar aqui hoje, cada participante seja abençoado. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmãos, nós estamos aí com um pouco de problema técnico. Cristiano Oliveira, paz do Senhor. Mas vejam bem, o assunto sobre a doutrina da salvação, ele é um assunto muito sério, muito sério. Luzinete, a paz do Senhor, boa noite. Ele é um assunto muito sério, o assunto salvação, porque implica no maior bem que nós temos, que é justamente o nosso nome escrito no livro da vida. Como nós entendemos? Nós entendemos que os salvos em Cristo, eles vão gozar de uma bem-aventurança futura, porque Jesus falou isso. Jesus, certa feita, os discípulos disseram que estavam deixando tudo para segui-lo, e Jesus disse que eles iriam receber muito mais, eles iam receber aqui na terra 100 vezes mais e muito mais ainda por vir. Então, salvação é um assunto que não se brinca com isso. Mas, infelizmente, meus irmãos, existem pessoas brincando com o assunto salvação. O tema da nossa live é a doutrina da salvação na instituição Igreja Cristã Maranata, ela é bíblica? Por que eu escolhi esse tema? Muitos dos nossos inscritos fizeram parte da Igreja Cristã Maranata. Merli Matias, a paz do Senhor. Deus abençoa, seja bem-vindo. Muitos irmãos ou fizeram parte da ICM, né, a Igreja Cristã Maranata, ou fizeram parte de outras seitas. E eu, de antemão, eu posso garantir aos irmãos que toda seita religiosa, ela distorce a palavra de Deus. Luzinete, receba um abraço, transmitirei, meu irmão. Ela distorce a doutrina da salvação porque tem um propósito. Toda seita religiosa, ou ela acrescenta alguma coisa naquilo que a Bíblia fala, ou ela tira. Em quase todas as doutrinas, e principalmente nas doutrinas principais. A doutrina da salvação é a doutrina mais importante da Bíblia. É o assunto que nós não deveríamos ter nenhuma divergência no seio dos cristãos, das igrejas cristãs, e aqui eu me englobo tudo. Não deveria haver divergência no entendimento do que é salvação. Mas existe. A Marilza, seja bem-vinda, minha irmã. Paz do Senhor. Os irmãos estão conectando. Existe. E qual é o propósito, irmãos, que as seitas, elas mudam o entendimento de salvação
nas seitas, na sua doutrina. Porque a seita, ela não preocupa com almas para o reino dos céus. Todo o trabalho que uma seita religiosa faz, cristã ou pseudo-cristã, o propósito dela... Suela, seja bem-vinda, minha irmã. Graça e paz. Deus abençoa. O propósito da seita é fazer adeptos. Evangelizar, a verdadeira evangelização, ela não está ligada em fazer marketing daquela instituição, mas é falar da palavra de Deus. Mas, infelizmente, toda seita religiosa, ela não sabe o que é a evangelização pura e simples. Ela sabe o que é fazer marketing da sua instituição. Eu me lembro, por exemplo, a ICM, nós fazíamos um trabalho pelas ruas e na frente do trabalho tinha uma placa muito grande, Igreja Cristã Maranata, era propaganda da igreja. Isso é características das seitas religiosas, fazer adeptos para si. Quando nós estamos envolvidos nisso, nós achamos que aquilo ali é apenas Mas, na verdade, quando você sai e começa a estudar as seitas religiosas, você vai ver que todas têm o mesmo modus operandi. Todas. Então, por que se muda a doutrina da salvação? Porque ela precisa prender ou aprisionar as pessoas dentro dela. Uma seita religiosa, ela não aceita, ela não permite, ou ela não concorda em falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus, ganhar uma alma, né, e permitir que ela vá para outro lugar. Ela não permite isso. Só é válido a evangelização de uma seita se aquela pessoa ficar dentro da instituição. Então ela precisa mudar. Ela precisa ou tirar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. E aqui eu entro já no assunto especificamente da doutrina da ICM, mas se algum dos irmãos que estiver participando tiver alguma dúvida acerca de outras doutrinas, alguma pergunta, pode fazer no chat ou no meu WhatsApp. Eu vou estar com o WhatsApp aqui ligado, pode fazer no meu WhatsApp também, se não quiser que a pergunta apareça aí, para ficar privado. Eu estarei aqui respondendo dentro do meu entendimento. E que eu não souber, eu prometo que eu vou anotar, estudar o assunto e trazer posteriormente. O que é doutrina da salvação bíblica? Vamos primeiro partir do que a Bíblia nos ensina. Irmãos, o Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça. Nenhuma igreja católica ou evangélica, seita religiosa cristã, vai dizer assim: nós negamos a graça de Cristo. Nenhuma. Porque seria negar diretamente a palavra de Deus. Ela não nega. Ela apenas acrescenta ou tira alguma coisa. Nesse caso, o que acontece muito nas seitas religiosas é dividir a salvação, a graça de Cristo com outras coisas. É dizer, Jesus é o meu Salvador, mas... Vê se vocês entendem. Vocês que estão aí conectados, já comenta aí no chat. É a melhor forma de nós entendermos. Ela vai dizer assim: eu creio em Jesus como meu Salvador, nós pregamos Jesus como nosso Salvador, Jesus é o nosso Salvador, mas eu tenho que fazer isso, isso, isso. Começaram a entender? Porque o mérito da salvação, de acordo com a Bíblia, irmãos, o mérito da salvação, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, ele é de Cristo. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais que nós sejamos cristãos, é capaz de chegar
no céu e dizer: Senhor, eu cheguei, porque eu fiz isso, eu dei dízimo, eu jejuei, eu orei muito, eu busquei. Não. O mérito da salvação, ele é todo de Cristo. O versículo melhor para nós entendermos isso está lá em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim: a salvação é pela graça mediante a fé. Ela é um presente de Deus. Ela não vem de vocês. Ela não vem das obras. Ela não vem de vocês. Para que ninguém se glorie. Irmãos, é tremendo esse entendimento de salvação quando nós começamos a compreender o que é a salvação verdadeiramente, biblicamente. Porque, vejam bem, quando eu sou doutrinado a uma salvação dentro de uma visão de seita religiosa, eu creio em Jesus, mas eu coloco um fardo religioso sobre mim para eu ser salvo. Porque a graça de Deus é dividida com outras coisas. Os irmãos lembram, quem foi da instituição ICM deve lembrar muito bem, que nós tínhamos lá uma doutrina da salvação que chamava salvação, ato e processo. Se os irmãos que estão conectados lembram dessa mensagem e quiserem aí comentar, fica à vontade para comentar. Ato e processo. E se você for assistir esse vídeo depois também, pode comentar, que a gente vai responder depois os demais comentários. Ato e processo. O que era explicado para nós? Que no ato, que é a eleição, o homem não participa, que é um ato exclusivo de Deus. Os irmãos lembram disso. Mas que no processo da salvação, o homem participa. Só que a participação no ensino da ICM estava ligada a 4 letras. O, B, D, C. Lembram disso? Estava ligado em você obedecer. Meus irmãos, obedecer ao quê? Ao que o presbitério estava ensinando. Está conosco também aí o Jaider, o Gilvani. Isso mesmo, Gilvani, o processo era cumprir as orientações deles. Muito bem lembrado. Então, o que era a salvação? O que é a salvação da ICM? Jesus é o meu salvador. Ele me escolheu, mas agora, para eu ser salvo, eu tenho que cumprir as orientações do presbitério. A santificação que leva ao céu na ICM é você obedecer tudo que eles mandarem, porque eles dizem assim, porque são revelações de Deus. Espera aí. A Bíblia não tem revelação suficiente para que você possa viver e ser salvo. Olha que loucura. Primeiro que a Bíblia... nós vamos citar aqui alguns versículos, irmãos, porque nós não estamos aqui fazendo um estudo bíblico. Aqui nós estamos conversando sobre a doutrina da salvação. Por isso que é importante vocês participarem aí. Mas há muitas passagens bíblicas que nos deixam claro. Quer ver uma? Atos 16, quando ali o carcereiro de Filipe, né, ele ia suicidar. Paulo, não faças tal. Nós estamos aqui, nós não fugimos. E ele perguntou, o que nós temos que fazer para ser salvo então? Olha, vocês creiam no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Por que a palavra é essa? Porque a salvação é um presente de Deus para o homem. A salvação não é por obras. Algumas pessoas acham e tentam deturpar o evangelho. No caso, as seitas religiosas fazem isso muito bem. A ICM, por exemplo, ela fala que as obras que o homem não vai ser salvo é fazer caridade para os outros. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo
que toda vez que eu entendo que eu estou fazendo algo, e esse algo que eu estou fazendo, eu, irmão, pecador, eu vou ser salvo porque eu estou fazendo isso, isso e isso, na verdade eu estou vivendo a salvação pelas obras. Quais as obras no caso da ICM? Fazer madrugada às 6 horas da manhã, fazer os jejuns de 0 a 9 horas como é ordenado, participar da escola bíblica dominical e as coisas todas que são ensinadas lá, que vêm do presbitério. Os irmãos observem que o processo lá, como disse bem o Giovanni Santiago aí, o processo era cumprir as orientações do presbitério e não a palavra de Deus. Não é você ser um cristão com caráter transformado, não é você ter lá o fruto do Espírito Santo, não, é obedecer ao presbitério. Meus irmãos, quando nós entendemos isso, eu estou tirando a responsabilidade da salvação, o mérito da salvação de Cristo, e estou trazendo para mim aqui. Qual de nós, irmãos, vai poder chegar um momento e vai dizer assim, eu estou pronto para ir para o céu? Eu acho uma loucura quando pessoas na ICM são perguntadas, você tem certeza da salvação? E alguns batem o peito, eu tenho. Porque obedece o presbitério? Porque faz madrugada toda semana? Esquece que nenhuma pessoa foi salva cumprindo leis. Isso é o entendimento bíblico. A lei existia quando Jesus veio. Nenhuma pessoa foi salvo por cumprir leis. Jesus vem, ele cumpre a lei, a Bíblia fala que eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir a lei. Jesus cumpre a lei, foi o único homem que cumpriu toda a lei. E quando ele cumpre a lei, a Bíblia diz que quando Jesus morre, o véu do templo se rasgou, lembram disso? Quer dizer, o véu da lei que separava o homem de Deus verdadeiramente, porque só além do véu que acontecia o grande milagre da presença de Deus, o véu foi rasgado. E esse véu rasgado, irmãos, hoje nós temos acesso a Deus. Foi eu que rasguei o véu? Sou eu que rasgo o véu na minha caminhada? Não. O processo da salvação é uma operação do Espírito Santo na vida do homem. Quer ver? Quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça? O Espírito Santo. Está entendendo? Quem santifica a nossa vida verdadeiramente? Leiam Gálatas capítulo 5, versículo 20, fala assim, a obra do Espírito é, aí daí fala de 9 coisas. Amor, paz, gozo, alegria, bondade, benignidade, paciência, mansidão, domínio próprio. Vejam bem, o Júnior está comentando, essas pessoas não são vítimas, não são ignorantes. Ô Júnior, veja bem, eu entendo, sabe o que é? Eu tive lá 22 anos, é feita uma lavagem cerebral na nossa vida, de uma forma, o Jaider está dizendo que ficou 30 anos lá e saiu agora há 4 anos. Glória a Deus, Jaider. A questão, irmãos, é porque é feita uma lavagem cerebral, é o tempo. Eles vão incutindo, por isso que tem seminário lá de 15 em 15 dias. E os irmãos mais antigos vão concordar comigo que a mensagem dos seminários, os irmãos lembram, eram quase sempre as mesmas mensagens. Apesar de ter lá o principiante 7 períodos, as mensagens eram muito repetidas. Observaram isso? Às vezes nós não observamos isso quando estamos lá. Mas aquilo tem um propósito. E qual é o propósito? Justamente incutindo na nossa mente que aquilo está certo, e os outros estão errados. Aqui está certo, e aqui tem revelação de Deus. O problema, irmãos, primeiro grande perigo está aí, é alguém pensar que vai ser salvo porque está fazendo alguma coisa. Irmãos, misericórdia. Alguém vai citar para mim o versículo, com certeza vai entrar no meu canal e falar assim, mas a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá a Deus. Sim,
O problema, meus irmãos, é que quem opera a santificação em nós é o Espírito Santo. Nenhum homem é capaz de se santificar por si só. O primeiro homem que tentou ensinar isso foi Pelágio. Não sei se vocês Opa, meu irmão, Rainer. Rainer, é difícil falar o nome dele. Seja bem-vindo, meu irmão. O Giovanni está dizendo que o véu está rasgado. É isso mesmo, Giovanni. Agora pensa bem, irmãos. Nenhum homem é capaz de dizer, de fazer obras e dizer, eu estou santificando a minha vida. Pelágio tentou explicar isso lá no século V, se eu não estou me enganado. Foi uma das primeiras heresias que estava sendo pregada. Ele dizia que o homem não precisava de Deus para voltar a Deus. Ele podia por si só. Quem de nós, irmãos? Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Faz uma reflexão comigo aí. Faz uma reflexão comigo aí. O irmão Giovanni está dizendo, estão costurando o véu novamente, né? É impressionante. Estão dizendo o seguinte, se você não fizer isso, você não vai além do véu. A morte de Jesus não foi suficiente. Irmãos, isso é muito sério, irmãos. Eu tenho falado no meu canal, irmãos, às vezes algumas pessoas acham que a gente está até exagerando. Eu me preocupo hoje, irmãos, com a salvação dos irmãos. Porque, veja bem, eu falo porque eu vivi isso lá. Quantas pessoas... Amém, minha irmã. Mazil, amém. Quantas pessoas, meus irmãos, vejam bem, estão vivendo dentro de seitas como a ICM e outras mais, e estão a todo orgulhosos, presunçosos, arrogantes, dizendo, só nós temos isso, né? O Jair está dizendo, lá não ensinava a ler a Bíblia, ficávamos no ensino do presbitério. Mas é isso que eu estou dizendo, Jair. A salvação na ICM é você aceita, né? Você é eleito por Cristo, mas agora você tem que obedecer o que eles ensinaram e não pode questionar nada. Eles dizem que são revelações de Deus. O problema, meus irmãos, eu já provei no meu canal, acho que não preciso eu entrar nesse detalhe aqui, que as doutrinas, que chamadas revelações de Deus na ICM, não são revelações de Deus. Elas são cópias de livros que já existiam, alguns até muito anteriormente. Elas são invenções, elas são fabricações daqueles homens, elas são cópias de práticas de outras seitas religiosas. E aí? Como proceder, meus irmãos, nesse caso? Quando eu falo aos irmãos que eu tenho uma preocupação com a salvação dos irmãos, Celso Araújo, lá de Natal, ô Celso, louvado seja Deus, seja bem-vindo. Eu tenho uma preocupação, meus irmãos, com a salvação dos irmãos, porque a presunção religiosa, a ICM, por exemplo, ela fala que que a única igreja que vai ser arrebatada é a que tem revelação. E ela fala, só nós temos revelação. E na verdade não tem nada, é um amontoado de mentiras. E as pessoas estão se prendendo àquilo ali. O Jair está falando, igreja exclusivista, fora, está perdido. Pois é, irmãos. Porque, veja bem, o sujeito começa a pensar, nós somos salvos porque eu sou da ICM. A igreja adventista do sétimo dia, por exemplo, que é outra seita, irmãos, ela diz o seguinte, nós somos a igreja remanescente. Só vai ser salvo quem for parte da igreja adventista do sétimo dia. Alguns irmãos mais lights, não, nós não pregamos isso lá. Mas quando você entra no canal do Adventismo, por exemplo, eles falam abertamente, nós somos a única igreja remanescente. Isso eu vi o pastor Ezequiel, que é um dos pastores da Adventista, falando com o pastor Batista frente a frente, num debate. E o pastor Batista falou com ele assim, então você está dizendo que eu não sou salvo. Ele ficou sem graça, não é isso, mas os salvos vão vir para a Adventista. É uma loucura, igualzinho a ICM. Só nós temos revelação. E esse exclusivismo, irmãos, está produzindo um grupo de pessoas arrogante. O Leandro Silva está dizendo, hoje a salvação está sendo vendida para aquele que pode doar mais. Está muito difícil frequentar a igreja. Leandro, mesmo igrejas como a ICM, que não pede dinheiro, ela está vendendo a salvação, ela está trocando.
As pessoas estão muito enganadas, achando bonito. A ICM recentemente comprou uma matéria na Veja. Eles estão achando que a Veja foi lá entrevistar a ICM. Não, a gente compra. Qualquer pessoa faz uma reportagem na Veja, se você tiver muito dinheiro para pagar. E ela fez uma reportagem dizendo do voluntariado. Você sabe por que a ICM tem muito dinheiro em caixa? O próprio Giudetti falou isso. Porque todo mundo trabalha de graça na ICM. O voluntariado é uma coisa doentia lá. Essa semana eu conversava com um irmão, que foi da ICM do Portugal. Ele falou comigo, falou, olha, era todo feriado, quando não tinha nada para fazer, fazia mutirão para limpar a igreja, limpar local de reunião. Esse peso, esse fardo é colocado aqui numa igreja pertinho de mim aqui, onde eu moro. Foi o pastor da igreja disse assim: quem não frequentar a escola, a EBD agora, a escola bíblica, é comparado às virgens loucas. E os irmãos sabem que é ensinado na ICM que as virgens loucas são aquelas que não são salvos. Olha o que eles estão dizendo. Se você não participar da escola bíblica dominical deles, você não será salvo. Irmãos, isso é uma heresia de um tamanho, isso é uma heresia de uma doentia muito grande. Eu me lembro, o senhor presidente lá, o senhor Giudetti, ele pregando que semana do jejum de 0 às 9. Se alguém quebrasse o jejum 10 para as 9 e Jesus voltasse 9 horas, ele ia ficar. Eu me lembro que eu procurei um pastor, que era meu coordenador, e falei com ele, isso é heresia, pastor. Isso é um crime pregar um negócio desse. A salvação é a graça de Cristo. Não é o que eu faço. Principalmente uma coisa que nem está na Bíblia. Não existe na Bíblia que eu tenho que jejuar de 0 a meio-dia, a 9 horas, se eu quebrar o jejum. Não tem isso na Bíblia, irmãos. O Mazil está dizendo o seguinte: congrego em uma igreja batista, não falam abertamente, mas sublimamente eles deixam a entender que para ser salvo tem que ser evangélico. O Mazil, é outra heresia, tá? Outra heresia. Eu não vou entrar aqui em mérito hoje, posso fazer uma live se os irmãos quiserem, eu posso entrar em mérito dos desvios doutrinários da igreja romana. Tem muitos desvios. Agora, falar que vai ser salvo só evangélico, meus irmãos, a salvação está em Cristo. Só Jesus sabe quem é parte da igreja fiel. Né? King 28, o irmão que toca Arquideon no Manaim de Vitória está agora mesmo ao vivo, tocando forró no TikTok. E tudo bem, com qualquer outro instrumentista seria inadmissível, que o espírito é esse da ICM. O King, veja bem, a ICM usa 2 pesos e 2 medidas. Sempre foi assim. A prova maior foi o que aconteceu. Houve um desvio lá, né, de milhões, e quando saíram da prisão, foram tudo para o poder novamente. Falaram que Deus tinha revelado. Qualquer pastor que cometeu um deslize aqui embaixo, se não for da cúpula deles, alinhado com eles, vai perder o ministério por qualquer questão. Então, a hipocrisia religiosa é outra coisa terrível. Mas está ligado à doutrina da salvação deles. Por quê? Você pode ter certeza, esse irmão faz madrugada, esse irmão está lá junto com eles, então é muito salvo. Se for um irmão que chegar numa visão, numa reunião preparatória, e ficar falando, eu tive a visão, aí pronto. Irmãos, nós estamos vivendo um momento muito perigoso nessas seitas religiosas. O Mary Matias está dizendo, a IPDA também dizia que só lá tem salvação. IPDA, a Igreja Deus é Amor. Irmãos, a Igreja Deus é Amor também não é o nosso assunto, mas se os irmãos quiserem, a gente pode fazer live com essas seitas todas. A gente procura aprofundar. A Deus é Amor, por exemplo, ela tem um livro que chama RI, Regulamento Interno. É uma aberração doutrinária. Uma aberração. É uma prisão. É uma coisa nojenta de se ler. Eu já li, eu tinha até pouco tempo. É uma coisa nojenta de ler. Porque é uma lei igualzinho ao Velho Testamento, só que eles inventaram. Entendeu? Coisas demoníacas. O Giovanni Santiago, os evangelhos acham que Jesus tem uma religião. Atos 7,48, o Altíssimo não habita em templo feito por mãos de homem. O Giovanni, a minha luta no canal Evangelho Sem Máscaras
tem sido justamente mostrar aos inscritos ou a quem assiste os nossos vídeos que religião nenhuma vai salvar ninguém. Que salvação está em Cristo. Eu digo lá abertamente, né, nos meus vídeos, e falo aqui agora para vocês, o seguinte: quando chega o primeiro irmão que tem o Espírito Santo na igreja, o Espírito Santo chega com ele. Eu estou falando de igreja porque o nome é igreja. Aquele local de reunião. Aquilo não é igreja, irmãos. Local de reunião não é igreja. Não é. Local de reunião é um local de encontro. Igrejas são pessoas cheias do Espírito Santo. Aí eu digo o seguinte: quando o irmão chega, se ele tem o Espírito Santo chegou com ele. Quando o último irmão sai, o Espírito Santo sai com ele. Esse negócio de respeito a templo, porque aqui não pode, porque aqui é o templo, isso é uma heresia, irmão. Isso é coisa do judaísmo, do Velho Testamento. Só que as igrejas adotaram esse respeito exacerbado por local de reunião, por quê? É uma forma de domínio sobre as pessoas. As pessoas não vivem em Cristo por amor, é um relacionamento de intimidade. As pessoas vivem em Cristo por um relacionamento de ordenanças. Não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso não é ser cristão. Vou ler aqui o comentário do King 28. Eu fui afastado do grupo de louvor por não convidar o pastor à frente para o meu casamento. Não voltei nunca, mesmo seguindo e indo todas as EBDs e madrugadas, até que caiu a ficha para mim. Ô, Kim, glória a Deus, né? Bendito seja Deus, caiu a ficha, né? Existe lá na ICM um jargão que diz assim: não toque nos ungidos de Deus. Os pastores da ICM é ensinado para os adeptos. Não são todos pastores que se pensam assim, tá? Conheço pastores lá que são pessoas humildes, é raro, mas tem. É ensinado que os pastores são ungidos de Deus. Inclusive o nome, lá não tem presbítero. Antes de ser pastor ordenado, você é um ungido, porque tem a figura do ungido de Deus. É uma figura perigosíssima, porque as pessoas acham que quando ele é chamado ao ministério, ele está sendo levantado para alguma coisa. Baboseira, soberba, arrogância, purinha. Tá certo? Tudo isso que vocês estão comentando, irmãos, implica na salvação. Onde voltando aqui na pegada que eu estava, por que a preocupação com a doutrina da salvação? Imagina, irmãos, as pessoas que estão caminhando na ICM e que estão lá todas orgulhosas, batendo no peito. Eu vou para o céu, que eu sou da ICM, eu faço madrugada, eu faço jejum, eu vou na escola bíblica dominical. Imaginem essa arrogância, as pessoas acharem que elas vão para o céu porque estão fazendo alguma coisa para Deus. Imaginem. Irmãos, isso é muito sério. Nós não podemos, irmãos, nos calar diante do que está acontecendo. Nós não podemos nos calar. Nós precisamos começar a dar um grito para que as pessoas nos escutem. Eu preocupo, meus irmãos, não é com a instituição ICM, porque seita religiosa sempre existiu, sempre vai existir. E igual a ICM, piores do que ela, está cheia por aí. Arrogância, soberba, está cheia por aí. Entendeu? O grande problema não é se a instituição vai acabar ou não. Isso não vai acabar, irmãos. Isso vai passar de pai para filho e vai continuar. O problema são pessoas que nós amamos e que estão vivendo uma derrocada espiritual lá dentro. Esse é o problema. Os irmãos imaginam, né, o tanto de pessoas que estão lá dentro que Jesus falou com os fariseus assim, ó: raça de víboras, vocês não vão entrar no reino de Deus e vão fechar os céus, não vão deixar os outros entrar, vão fechar o céu para os outros. Será, irmãos, que não está acontecendo isso para muitas pessoas dentro dessas seitas religiosas, não, irmãos? O futebol ao vivo, a ICM, ela é uma seita
E ela não é uma seita cristã, ela é uma seita pseudo-cristã. Eu vou fazer um vídeo agora, eu vou falar um pouco sobre isso, vou explicar um pouquinho a diferença de seita cristã e seita pseudo-cristã. Só para vocês entenderem, vou dar um spoiler aqui. A seita cristã é aquela que tem todas as características de seita. Por exemplo, é sectarista, diz que quem sai dela não vai ser salvo, ela tem um domínio sobre os membros muito grande. Essa é a seita cristã. Mas as doutrinas dela estão dentro da ortodoxia. Ela crê que a salvação é a graça e tal. Mas essa é uma seita cristã. Ela é perigosa porque ela coloca um fardo sobre as pessoas muito grande. Mas a seita pseudo-cristã é aquela que tem um falso evangelho. Por exemplo, a ICM diz que as doutrinas dela não estão na Bíblia, mas foi Deus que revelou. Espera aí. Parece-me, né, se eu não me engano, Paulo falou lá na carta aos Gálatas, capítulo 1, que não deveria ser trazido nada novo para o evangelho. Como que eu posso falar então? Deus revelou que agora nós temos uma madrugada, todo dia 6 horas da manhã, e quem não participa dela, não está obedecendo o presbitério, não vai ser salvo. Me dizem aí. Isso é heresia. Entenderam? O King 28 está perguntando, eu estou na presbiteriana, e a diferença é gritante. Todos são iguais. Lá o pastor entra na fila da comida com a gente. Glória a Deus, King. O meu filho, ele também está na presbiteriana e tem gostado muito. Eu visito às vezes, né, não posso falar nada com profundidade, mas às vezes que eu vou tem sido muito agradável. Um culto solene, louvores bastante cristocêntricos e uma mensagem sempre muito cristocêntrica. Então, assim, realmente eu creio que tem se destacado um pouco acima de algumas, tá? Alguns chamam ela de muito fria. O que é ser frio? É não querer essa meninice que está acontecendo aí com os chamados dons espirituais? Se ser frio é não querer as meninices dos dons espirituais, eu quero ser frio também. Entendam bem. Se meninice é não querer ficar rodopiando dentro de igreja, ficar falando que tem visão para lá e para cá que não tem nada, só para poder dominar as pessoas e dizer que eu sou o homem poderoso. Se isso é ser fervoroso, eu não quero, tá? Eu prefiro ser, então, mais calmo. Agora, o Silvio Alvim, lá de Lajinha, está conosco. Seja bem-vindo, Silvio. Irmãos, vejam bem. É preciso, irmãos, que nós tenhamos a coragem de tocar no assunto, conversar com as pessoas sobre isso. Porque tem pessoas que nós amamos que estão lá totalmente cegas. O irmão até falou em cima, será que essa ignorância que eles vivem é algo terrível? A ICM, ela deixou, voltando aí ao comentário do futebol ao vivo, ela deixou de ser uma seita, ela deixou de ser igreja, acho que ela nunca foi igreja. Por que ela nunca foi igreja de Cristo, irmãos? Aí é muito sério. Porque as doutrinas que ela fala, que Deus revelou lá no início dela, não foram revelações. Eles já começaram a formar um grupo mentindo. Vocês sabem como surgiu a palavra revelação dentro da ICM? De acordo com um pastor que saiu de lá, que estava há mais de 40 anos lá, ele disse que houve um trabalho, se eu não me engano, no Mineirão ou no Maracanã, havia lá um pastor pregando, e eles foram para lá, porque estavam começando o evento aqui no Brasil, e um dos pastores que estavam lá, que era organizador, falou, olha, se você quer formar um grupo, que o grupo obedeça, fala tudo que for passar para eles, fala que foi revelação de Deus. Ponto. Ninguém vai questionar. Foi aí que surge essa palavra dentro da ICM, essa malignitude de palavra para enganar, para dominar as pessoas. Não tem revelação nas doutrinas da ICM. Nós provamos com livros na mão, com documentos nas mãos. São cópias de livros. Então, a ICM é uma seita pseudo-cristã, porque ela usa o mentira, o engano, para dizer que essa doutrina que não está na Bíblia foi Deus que revelou. Irmãos, vai plantar fava, não tem desculpa, tá? Agora, deixa eu ler o comentário aqui do Rafael Portilho.
A respeito do batismo na ICM, o batismo ali é fundamentado na Bíblia. Quando puder, faça um vídeo sobre o batismo por imersão e por aspersão. O Rafael, sim, primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui para os irmãos sobre batismo, tá, irmãos? Que batismo não implica em salvação. Salvação é a graça de Cristo na cruz, é a obra do Calvário, é a morte de Jesus. Todo o resto litúrgico são simbologias. Batismo não salva ninguém. E ninguém vai deixar de ser salvo se porventura ele não passar pelas águas. Tá bom? Primeiro ponto. Então, Rafael, fica só com essa pegada aí para os irmãos entenderem. Aquilo é uma simbologia. Não é necessário o batismo para o homem ser salvo. Quem prega isso está pregando equivocado. A palavra batismo no Novo Testamento, ela vem do original, uma palavra, eu não sei ler a palavra em grego, mas significa mergulho. Muitas passagens que na Bíblia está falando de batismo, está falando de imersão. Por exemplo, eu vou citar uma para vocês. João Batista falou assim: eu vos batizo com água, eu vos mergulho com água para arrependimento. Mas virá uma após mim que vos mergulhará, vos imergirá no Espírito Santo. Entenderam? É muitas passagens. Outra passagem. Aquele que crê e for batizado será salvo. Ali não está falando de batismo nas águas. Está falando do mergulho, da imersão em Cristo. Aquele que crê e for mergulhado em Cristo, for envolvido em Cristo, for imergido em Cristo, vai ser salvo. Então o batismo nas águas é uma simbologia. Ele não é salvação. Não, é indiscutível isso. Quem fala que está equivocado e tem propósito atrás disso. Tá bom? Mas nós vamos fazer assim nós podemos até fazer uma live sobre as doutrinas da ICM e entrar no assunto, Rafael, sobre batismo, né? Deixa eu ler aqui. A Merle Matias diz: eu gosto da presbiteriana, mas eles idolatram muito os templos. Está errado. Se eles têm idolatria ao templo, está errado. Templo é apenas local de reunião. Não há quem deva... Nós temos que cuidar, é lógico. Nós não vamos chegar dentro de um local de reunião nosso e julgar papel para o chão afora. Mas eu também não vou chegar na casa do meu irmão e fazer isso. É questão de respeito. Porque lá é um local de convívio com outras pessoas. E com pessoas que eu amo, que são meus irmãos em Cristo. Apenas isso. Ali não tem nada de sagrado mais do que outro lugar. Não tem. Não deve ter essa idolatria. O Kim está dizendo: tenho notícias sempre da ICM. Meu pai é diácono lá. Aqui na minha região, um pastor caseiro do Manaim, há mais de 10 anos, foi mandado embora. Disseram que agora vão instalar câmeras e não precisam mais. Ô, irmão, na verdade, a ICM é muito financista, tá? Muito, muito financista. E que Deus tenha misericórdia. Quem pertence à cúpula lá em cima, está tranquilo. A notícia que nós temos, eu já vi contra-cheque de funcionários do presbitério de salários, de super salários. Né? Não posso provar de todos, eu vi de um ou dois, e eles então, eles recebem, não como pastor, mas como funcionários do presbitério. Os demais para baixo são descartáveis. Pastor na ICM é descartável. Tá? Não preocupa com isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. Futebol ao vivo. Irmãos, a doutrina da salvação é uma doutrina que ela tem muitos pontos que são muito polêmicos. E um dos pontos polêmicos é a eleição. A eleição é muito difícil para nós, seres humanos, compreendermos a eleição. Eu não consigo entender a doutrina, né, soteria da presbiteriana, sendo nós eleitos e está salvo, e os demais não têm nenhuma oportunidade de salvação. Eu nem preocupo muito com esse ponto de uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, o que você precisa entender, futebol, que salvação não é como a ICM ensina. Esse negócio de manhã você está salvo, de tarde você não está salvo, no outro dia você está salvo de novo, isso é heresias. Que se você não entregou, você quebrou o jejum, faltando 10 minutos, se Jesus voltar, você vai ficar. Porque o que vai contar é o último minuto da vida. Irmãos, não vão ser ignorantes espiritualmente, não. Não existe isso, não. Deus vai contar o último segundo da sua vida. Então, você tem que ser fiel no último segundo. Não existe isso. Salvação é um projeto de Deus na vida do homem
Para que o homem fosse salvo, precisou Jesus ir à cruz. Não foi um ato qualquer, não foi a morte de um animalzinho, de um cordeiro, não foi um ato litúrgico, foi o Filho de Deus indo à cruz. Entenderam? Isso é coisa muito séria, isso não é brincadeira. Então não existe esse negócio, de manhã eu estou salvo porque eu levantei e fiz jejum. Mas de tarde eu estava na rua, falei o palavrão, misericórdia, eu não estou salvo. Não existe isso. Agora, eu sou de uma linha que creio que é possível sim perder a salvação no caso de apostasia. Tá? O que é apostasia? Negar o sacrifício de Jesus. Isso é apostasia. É negar o plano salvífico de Deus para o homem que é Cristo. Apostasia não é você sair de igreja A ou B. A ICM ensina tudo errado. Para deturpar a mente de quem está lá dentro, ela prega que quem sai da ICM é uma apóstata. Apóstata é quem fica ouvindo aquele monte de besteira. Né? Quem fica ouvindo aquele monte de mentiras lá e acreditando, esse é mais apóstata do que quem saiu de lá. Isso eu posso afirmar com clareza. A apostasia é quando alguém que viveu profundidade, o entendimento de salvação, e agora ele passa a negar. Entendeu? Ele passa a negar. Aí é apostasia. Como que a igreja presbiteriana entende? Que se acontecer isso, é porque essa pessoa, na verdade, ele nunca tinha sido salvo. A diferença é isso, mas isso não implica no conteúdo de salvação. Eu crer que eu vou ser salvo porque Deus sabe, lá do princípio, quem vai ser salvo ou não, ou porque Deus me elegeu, não altera o grau de salvação. Então não é preocupante isso. Agora, é preocupante quando eu estou ensinando para as pessoas que para eu ser salvo eu tenho que fazer isso, isso e isso. Principalmente cumprir aquilo que a minha instituição está mandando. Aí é perigoso. O Jaider José Cardoso diz assim: pastor, muitos esperam que quando sair GG do governo vai mudar. Não esperam isso, vai continuar o mesmo ensino com a mudança do líder que manda lá. Ô Jair, eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Não vai mudar. Eu vou falar duas coisas aqui. Não vai mudar e não vai acabar a ICM. De forma nenhuma. Porcaria, desculpe da palavra, né? Pocilga de heresias está cheio por aí. Lá só vai continuar. Por quê? A palavra revelação é com essa palavra que eles dominam os membros. A única forma, eu fiz um vídeo e falei, que a única forma da ICM voltar a ser igreja cristã, se fosse o presbitério, viesse a público arrependido e pedisse perdão dos seus pecados, das mentiras e dos enganos que eles estão promovendo lá. Eles não vão fazer isso. Eles não vão porque, como é que eu vou dizer? Eles não têm coragem para isso. Eles são arrogantes demais para isso. Eles são soberbos demais para isso. Preferem ser condenados no inferno do que fazerem isso, tá? Preferem isso. Preferem arriscar serem condenados, continuar na mentira, porque no meio de tudo isso, quantos pastores saíram que estão apontando, mostrando as mentiras deles, eles continuam dizendo que é a revelação de Deus. Eles não... Sabe o que eu acredito, irmãos? Jaide e os demais. Lembram lá quando a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó? Eu vou dizer que Deus endureceu o coração dos pastores do presbitério. São homens de dura cerviz, coração empedrecido, coração de pedra. Eles não temem a Deus, porque eles têm coragem de mentir e falar que Deus falou. Eles têm coragem da internet, como foi a mensagem quinta medida, foi na internet, copiou uma mensagem quinta medida, uma mensagem esotérica, uma mensagem enganosa, trouxe para a igreja, falou que era doutrina, porque Deus tinha revelado para esta obra. Eu gostaria de olhar no olho de um pastor e falar com ele como você crê, como é que pode jorrar água amarga da fonte de água doce, disse Jesus. Como que pode acreditar que ainda está vindo alguma coisa que presta do presbitério? Sendo que há provas que vários do que eles estão transmitindo são frutos de enganos e mentiras. Como? É triste, irmãos. É uma situação deprimente, né? Sobre a salvação, irmãos. Mentes cauterizadas, Jair, é isso mesmo.
Eu digo mais, sabe? Deus cauterizou a mente deles então. O apóstolo Paulo fala que chegaria um tempo que o homem tinha comichão nos ouvidos, que não suportaria a sã doutrina. É o que acontece à ICM. Não suportam a sã doutrina. Tá? Eles não suportam a sã doutrina. Porque a sã doutrina é simples, é apenas viver o que Cristo ensinou. Eu posso viver dentro da ICM, eu posso viver dentro da católica, eu posso viver dentro da presbiteriana, dentro da batista, não depende da instituição. Eu vou pregar isso, vou perder os adeptos. Então elas continuam enganando e mentindo para dominar as pessoas. King está dizendo, quantas vezes em uma consulta eu deixei de ler um texto por ser ruim? Jesus me perdoe por ter feito parte desta enganação. Pois é, King. Eu também já passei por isso, King. Eu já falei já que eu pedi perdão na minha saída. Alguns irmãos acham escandaloso isso. Não, irmãos. Não é escandaloso eu vir aqui diante de vocês e confessar os meus erros, não. Não é escandaloso eu vir aqui e dizer eu errei. Eu estava enganado. Sabe o que é escandaloso? Sou eu saber de tudo isso e continuar no engano. Aí é escandaloso. Não é escandaloso eu dizer, Senhor, me perdoa. Quantas vezes eu entreguei lá um dom que era fruto da minha emoção? Ou parte que eu conhecia, ou porque algum irmão entregou. Eu falei, não, eu também penso. Gente, eu fazer o quê? Agora, se meus olhos foram abertos e eu estou vendo com clareza, eu vou continuar enganando a quem? Eu vejo alguns pastores, alguns porque não têm muita facilidade de falar, mas alguns porque têm medo. Oh, não pode tocar na obra. Que obra? Jesus, quando conversou com os fariseus, tocou num ninho de vespa. E assim foi sempre a história dos homens de Deus. João Batista perdeu a cabeça porque falou, o rei Herodes está com a mulher do seu irmão, você está em adultério. Perdeu a cabeça. Nós temos que anunciar, mostrar os desvios que estão acontecendo, irmãos. Rafael está dizendo, pastor na ICM virou cargo operador de satélite. A verdade, Rafael, a ICM sempre foi muito ruim de mensagem dos pastores. Existem alguns pastores que têm uma boa mensagem, mas a maioria sempre foi mensagem muito limitada, muito fraquinha, muito simples. Mas diziam, não, estou entregando a revelação de Deus. Você pega uma mensagem, eu vou citar aqui, o irmão falou que é da presbiteriana, eu vou citar aqui, por exemplo, o Hernando Dias Lopes. Você pega uma mensagem de um pastor como o Hernando Dias Lopes, inclusive, né, o presidente da ICM tem uma inveja do coisa, uma coisa doentia. Se pudesse, é uma doença. Coitado. Só que você pega uma mensagem do cara como o Hernando Dias Lopes, a mensagem tem começo, tem meio, tem o fim. Prega em qualquer lugar e você entende o que ele está pregando. A maioria dos pastores da ICM, eu fui pastor lá, e somos sempre muito limitados. Primeiro porque o presbitério você só podia pregar aquilo que vem de lá, de certa forma. E segundo porque a eloquência para pregar não é às vezes observada. E acontece muito de muitos pregadores fracos mesmo, ruim de mensagem. Então lá, são pastores. Eu conheço pastor lá que não sabe nem falar direito, e é pastor, está lá, fazer o quê? Mas como diz o irmão, operador de satélite. Para operador de satélite, beleza. Bacana, tá tudo certo. Agora, para o resto, complicado, né? Irmãos, se tiver alguma pergunta sobre a doutrina da salvação aí, os irmãos quiser fazer aí. A Patrícia M falou, você deveria visitar a Cristã Evangélica, Casa de Oração. É tradicional, histórica, movimento dos irmãos do Brasil. É uma igreja séria, você dá estudo bíblico igual eles. Ô Patrícia, que bênção, eu não conheço o trabalho Casa de Oração, eu nem sabia. O grupo dos irmãos é os irmãos Darwin, né? Os irmãos Derby, né? Como é que é? John Derby, se eu não me engano é isso mesmo. Que bom, eu não conheço o trabalho, então não tem como eu comentar sobre a Casa de Oração, a Cristã Evangélica. Rafael Portilho, eu estou congregando na Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma das principais diferenças que eu notei é a pregação. Eu até comentei aqui, Rafael, com outro irmão aí que comentou que é da Presbiteriana, eu comentei sobre isso. A Igreja Presbiteriana,
Eu visito algumas vezes lá, porque o meu filho é de lá. E a gente chega, tem lá um momento de cânticos, né? São cânticos bastante cristocêntricos, eu acho bacana isso. E depois uma mensagem. E a mensagem muito cristocêntrica, tá? Eu peguei algumas mensagens que meu filho mora fora, quando eu vou na casa dele. Inclusive eu tô aqui hoje. São mensagens bastante cristocêntricas, então realmente é diferente mesmo. É que eu disse aí, tem conteúdo, né? Você pega uma mensagem do Hernan Dias Lopes, tem conteúdo. Tem um pastor da Igreja Batista, o Saião, Luiz Saião, né, se não me engano, tem um conhecimento extraordinário, né? Você aprende demais ouvindo mensagens, estudos bíblicos com ele. Tudo isso, irmão. Eu quero finalizar aqui, irmão, sobre a doutrina da salvação com os irmãos. Os irmãos precisam entender, fazendo uma reprise aqui, precisam entender que salvação, o mérito é de Cristo. Não pode de forma nenhuma alguém pensar que vai ser salvo porque está fazendo alguma coisa. Isso é heresia. Ah, pastor, mas na Bíblia não tem, irmãos. Se você vai pegar, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê. Não há fundamento bíblico para dizer eu tenho que fazer algo para ser salvo além de crer. E eu creio quando há uma revelação de Deus na minha vida, todo um processo de arrependimento. O ladrão da cruz, por exemplo, ele reconheceu que ele era pecador, que Jesus era santo, e ali ele alcançou a misericórdia de Deus. Então, irmãos, é ser... Agora, eu digo o seguinte, nem todos temos o privilégio de entregarmos ou nos conhecermos a Cristo e morrer na mesma hora. Nós temos uma vida, e nessa vida há uma operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, não sou eu que faço. Eu citei aqui as 9 características dos dons, do fruto do Espírito. Tira isso de nós, o que sobra, irmãos? Porque se você ama alguém, não é seu, é do Espírito Santo. Se você é bondoso, não é seu, é do Espírito Santo. Se você é benigno, não é seu, é do Espírito Santo. Se você é manso, não é seu, é do Espírito Santo. Se você é um homem temperado, não é seu, é do Espírito Santo. Se você é um homem fiel, não é seu, é do Espírito Santo. Isso que a Bíblia diz. Então, tudo que de bom que possa haver na minha vida é do Espírito Santo, não é meu. O que sobra de mim? Sabe o que Paulo falou? Dos pecadores eu sou o maior. O que sobra é uma vida de pecado, irmãos. Mas o Espírito Santo entra em nós, ele produz. Então não é o que eu faço que me coloca no céu, é o que Cristo opera na minha vida. É dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele toda a honra e toda a glória. A ele todo louvor, nada nosso. Ah, porque eu faço madrugada, eu dou dízimo. Eu vejo pessoas dando dízimo dizendo, não, porque se eu não der dízimo você é salvo. Vai ser ignorante espiritualmente dessa maneira, irmãos. Nós não somos judeus, irmãos. Nós somos cristãos, nós somos seguidores de Cristo. E o Evangelho de Cristo tem uma linha para seguir. E a linha é a graça de Cristo sobre a nossa vida. Pastor, o senhor crê que Deus endurece o coração de alguns e outros têm o coração mais aberto para procurar? Ou Deus nos deixa em livre-arbítrio e não interfere na nossa salvação? O King, a salvação, veja bem, ninguém vai chegar a Deus por si só. Isso aí, qualquer pessoa sensata vai falar isso. O único homem que é o chamado pelagianismo, né, Pelágio, ele falava que o homem não precisa de Deus para ir ao céu. Então, nós só alcançamos a salvação porque o Espírito de Deus nos revela Jesus, normalmente através da palavra de Deus hoje. Como? Ele nos incita a ler a Bíblia, a ouvir uma mensagem, através da palavra nós somos apresentados a Jesus. Aí vem o arrependimento. Outra coisa, irmãos, salvação não existe sem arrependimento, tá? Um dos grandes problemas da CM é que você não vê arrependimento de nada. Você não vê pessoas chegando, se quebrantando, pedindo perdão. Arrependidos não tem. O que tem é a pessoa chega lá, pede uma oração, a Deus mostrou que entregou uma pedrinha branca para você. Aí o sujeito sai todo vaidoso. Salvação está ligada diretamente ao arrependimento. Agora, ninguém chega a Deus por si só. É preciso que o Espírito Santo se revele. Tem muitas e muitas passagens que falam sobre isso. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Jesus fala, dos que me deste eu nenhum perdi, né?
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer, a fé em Jesus, mas ele deu Jesus, o dar de Jesus ali não é apenas ter entregue na cruz, é nos apresentar Jesus. Nós vamos ver Salmo 100, por exemplo, fala, foi o Senhor que nos fez ovelhas do seu pasto, foi o Senhor e não nós, foi ele que nos fez. Paulo fala muito disso, Jesus falou muito disso. Então a salvação não se encontra eu por conta própria. Primeiro ponto. Segundo, existe uma teologia que diz que Deus endurece o coração simples de pessoas. É a doutrina da eleição, da predestinação. Eu não entendo dessa forma. O que eu entendo? Eu vou falar para os irmãos o que eu entendo e eu penso ser muito coerente. Eu entendo que ninguém vai ser salvo se o Espírito Santo não se revelar para ele. E quando o Espírito Santo revela para nós é algo muito forte. Irmãos, a revelação do Espírito Santo para nós não é simplesmente uma... Como é que eu vou dizer? Eu estava na esquina ali, alguém passou e me deu tchau. Não. A revelação do Espírito Santo para nós é aquele momento que você encontra com Cristo, você descobre que você é um condenado pecador miserável, mas você descobre que em Cristo você encontrou o resgate da sua alma e ali é gerada um relacionamento profundo de salvação. Então, não é tão simples rejeitar a graça de Deus. Eu não creio que ela é irresistível, como diz totalmente a doutrina calvinista. Mas eu não creio que revelação de Deus é o cara vai na igreja, eu fui na igreja, eu aceitei Jesus. Isso é balela. Revelação é aquele dia que você parou, meu Deus, o que eu sou? Eu sou um pecador, misericórdia. O ladrão da cruz. Paulo Nunes está falando, o ladrão da cruz. Ele reconheceu, falou, meu Deus, eu sou pecador, mas esse é santo. Então, a revelação de Cristo, ela é algo forte, ela é algo extraordinário, ela é algo que muda o rumo da nossa vida. Você não peca mais sossegado depois daquele dia. Entendeu, o irmão? É o King, né? Então, eu penso dessa forma, eu entendo que o desejo de Cristo é nos salvar. Quando o homem tem esse encontro e ele ali, num relacionamento, aí é um mistério, né? Como eu disse, o Paulo Nunes, não precisa ser salvo para... pastor, então eu não vou batizar nas águas, irmão. É outro assunto, nós não estamos falando disso. Aí é um ato litúrgico, se você vai ser membro de uma igreja, você vai ter que cumprir o ritual lá. Mas alguém que não batizou, mas ele crê em Jesus como Salvador, ele vai ser salvo, porque batismo nas águas não é salvação. O Jaider comentou, sobre a salvação, a ICM não prega os temas essenciais, pecado, arrependimento, justificação, inferno, renúncia, não inventar. Pois é, Jaider, mas é isso que eu estou dizendo. O que a ICM prega? Eu fui eleito, agora eu tenho que obedecer. Eu acabei de dizer aqui, talvez o time aí, que está um pouquinho de delay para vocês, não há arrependimento. Eu vou terminar essa live contando uma experiência que eu tive lá dentro do Manaim. Eu já contei ela num vídeo aqui, mas ela é oportuna para o momento aqui. Nós estávamos no Manaim, 7º período. O 7º período era um seminário para pastores, diáconos e professoras de frente, senhoras de frente, como assim são chamados. Chegou lá um pastor, teve um suposto dom espiritual. Vamos crer que esse dom era do Senhor realmente. Vamos crer. Não vou entrar no mérito que se era de Deus ou não, mas vamos supor que era. O dom falava o seguinte, o Senhor mostrou, numa visão, que só 10% dos que estão aqui na classe vão ser salvos. O resto, se Jesus voltar hoje, está tudo condenado. 10%. Era uma sala de mais de 1.000 pessoas. Irmãos, você não via nem uma lágrima caindo de ninguém. Foi no final de uma aula, no intervalo para um café, todo mundo levantou para tomar café. Não há ali arrependimento. Um dom daquele, crendo que ele é um dom espiritual realmente, era para a classe cair no chão de choro. Quando Jesus falou assim com 12, um de vocês há de me trair, todos os discípulos, diz a Bíblia, todos começaram a dizer, Senhor, porventura sou eu. Mas lá não há esse sentimento de arrependimento, o irmão. Não há, o Jaider, não há esse sentimento de arrependimento. Não há a dor do pecado. Por isso que a maioria das pessoas que estão congregando em seitas religiosas nunca tiveram uma experiência verdadeira de salvação, apenas são frequentadores de igreja. Eles não sabem o que é arrependimento, eles não sabem o que é
chorar, falar, Senhor, me perdoa, eu sou pecador. Não, me salva. É um pedido de socorro, não há. Então, a maioria não sabe o que é. É por isso, irmãos, para terminar nossa live, é por isso que os irmãos precisam nos ajudar, irmãos. De uma forma, pastor Solon, pastor Joaquim, o irmão Joaquim, pastor Solon, outros irmãos, ou alguém que você conhece, nós temos que levar essa verdade para eles. Domingo eu vou fazer um vídeo que fala assim, ICM, a prova que a ICM é a Laodiceia de Apocalipse. Não percam o vídeo de domingo, se eu conseguir gravar certinho, vai ser tremendo, porque vai mostrar por que a ICM, é lógico que não é só ela, mas nós vamos falar, encaixa perfeitamente na igreja de Laodiceia, aquela igreja que fala que é rica, poderosa, mas Jesus está do lado de fora. Então não percam. E sobre a salvação, irmãos, nós temos que anunciar. Passei a vida toda fazendo jejum, dormindo. Pastor, isso sobre o jejum. Irmã Isa, não dá nem tempo de nós entrarmos nesse assunto. Primeiro que aquilo não é revelação, aquilo é invenção. Então esquece o dia que a irmã fez, foi, irmã, amém, Deus recebeu ou não. Também se não fez, não teve problema nenhum. Não é revelação de Deus, jejum de 0 às 9 horas da manhã. Não tem na Bíblia, não tem fundamento. E já provei para os irmãos que o que vem do presbitério não são revelações. E eu não vou acreditar que uma seja. Eu não vou ser tão bobo dessa maneira. Se o próprio Jesus disse que não pode sair 2 tipos de coisa da mesma fonte. Aí você tem uma fonte pregando um monte de mentira, eu vou acreditar. Ah, não, mas o jejum é de Deus? Esquece, irmão. Durma tranquilo, tá? Continua dormindo. Giovanni, Hebreus 9. Eu teria que abrir, Giovanni. Eu não vou conseguir abrir aqui agora, não. Irmãos, nós chegamos aí a 1 hora de live. Eu espero que tenha ajudado a vocês a compreender alguma coisa, né? É uma pena, né, que nós tivemos aí 170 visualizações. Eu não sei quantos estão conectados agora, eu não consigo ainda. Estou aprendendo a mexer aqui. Mas vejam bem, irmãos. Vamos à frente. Vamos ensinar a essas pessoas que eles precisam voltar para o Evangelho. Vamos de uma forma ou de outra gritar para todo mundo ouvir. Eles precisam voltar para o Evangelho porque é muito perigoso. Irmãos, que Deus abençoe. Que a graça de Cristo esteja sobre a vida de vocês, sobre os demais que vão assistir isso aqui depois. Muitos irmãos já falaram que não podem assistir agora por causa do horário, mas vão assistir depois. Dá o like aí. Se algum irmão participou e não é inscrito no canal, se inscreva. Dá o like, ajuda aí, comenta. Quem for assistir posteriormente, comenta. E que Deus abençoe. Celso, graça e paz. Deus abençoe a todos, irmãos. Um excelente final de semana. Nós temos vídeo amanhã, sábado e domingo. Não percam, nos ajude no canal. Vão levar o Evangelho sem máscara para mais vidas. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.